E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós estaremos resolvendo a etapa 3 do mapa de fenômenos de transporte. Bora! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Maicon aqui e trazendo para a gente aqui a resolução da última etapa do mapa de fenômenos de transporte. Só para vocês saberem, eu estou gravando aqui usando um outro software. Então, estou gravando em tempo real aqui, então não vai ter corte, tá? Os vídeos, para eu conseguir ganhar tempo e postar o vídeo direto. Eu acho que vai ficar até melhor a questão de dinâmica para mim poder mexer aqui, vocês vão gostar, tá? Então já vamos aqui para o nosso problema. Como eu sempre estou fazendo, né? Eu estou trazendo resolvido e aqui durante o vídeo eu vou explicando para vocês como que eu cheguei nos resultados, tá? Toda a parte de resolução. Então, esse daqui é a última etapa do mapa de fenômeno de transporte. Vamos no enunciado aqui juntos. Então aqui, basicamente, tá falando dos fornos. E o nosso objetivo, né, para ser direto, você pode ler com calma depois desse enunciado, para ser direto, o nosso objetivo é o seguinte: a gente tem um forno cilíndrico, igual esse está desenhado aqui, desenho para vocês, onde aqui na parte interna, tá vendo? A gente tem um diâmetro interno, certo? E também temos aqui um diâmetro externo, que é esse maiorzão de fora. E basicamente, aqui na parte de fora a gente vai ter um revestimento nesse forno, certo? E o que nós queremos descobrir, basicamente, é a espessura dessa camada aqui, ó. Porque seria como se aqui fora fosse chapas de aço e aqui dentro um outro revestimento. E entre esse revestimento interno e a chapa de aço na parte externa, a gente vai colocar um isolante térmico, né? Um material refratário, para que a temperatura externa desse forno se mantenha abaixo de 350 graus Celsius. Tá? Então, o que nós queremos saber é qual é a espessura desse material refratário que vai vir aqui para esse forno. Bem simples. Aí no enunciado ele vai dar para a gente aqui as informações. Tá? Então vamos lá. Aqui explica. Eu vou ler que fica mais fácil de entender, né? Do que eu só chegar aqui e resolver. Então, ó, nessa indústria, a matéria-prima é transportada em lotes, triturada e homogeneizada em uma mistura a ser transferida a um forno rotativo ou aquecido a 1500 graus Celsius por uma fonte interna. Então aqui dentro a gente sabe que a temperatura interna é de 1500 graus Celsius. Então já coloquei aqui, ó, T interna. Então a gente já pegou essa informação. Então aqui beleza, então já pegamos. O interior do forno rotativo é revestido por um material isolante, protegendo o casco de aço das altas temperaturas presentes, além de protegê-lo das propriedades corrosivas do material em processamento. A temperatura do casco deve ser mantida abaixo de 350 graus Celsius. Então a temperatura externa, né, esse aqui é o nosso casco, tem que ser 350 graus Celsius. Já coletamos essa informação também. Para a proteção do aço contra danos. Fechou. Aí suponha que você foi convidado para participar do projeto de um forno para uma indústria de cimento. E, considerando que a transferência de calor ocorre apenas por condução, e os seguintes dados. Então a gente vai considerar aqui a transferência por condução e esses dados aqui. Que o forno é um grande duto rotativo medindo 60 metros. Então o L nosso aqui ó, é igual a 60. Está aqui também. Então já coletamos essa informação. Comprimento de... desculpa, fiz confusão aqui. 60 metros de comprimento e 12 metros de diâmetro interno. Então, o diâmetro interno, que esse cara aqui, ó, esse aqui é o diâmetro, ele tem 12 metros. Então, o raio interno é metade, é 6. Então, aqui, ó, raio interno, 6. Já pegamos também essa informação. O material refratário já deu o K aqui pra gente. Então, tá aqui, ó, o K, pegamos também. E o Q?
o que está aqui, e já temos o que também marcado aqui, ó. Então a gente tem todas essas informações. Então, e também diz o seguinte, que a variação de temperatura no material refratário ocorre de acordo com a seguinte equação, que é essa função aqui, né? A temperatura varia, ela depende do raio aqui, né? Da variação do raio. E determine a espessura da camada do material refratário. Então vamos lá, bem simples, ó. Primeira coisa, então a gente já fez aqui o esboço do forno. A gente já tem as informações aqui, né, que nos foi dado. Agora a gente vai vir aqui para baixo, ó. Por quê? Porque a gente vai utilizar a linha de Fourier para poder encontrar esse raio, tá? Esse raio externo. Porque assim, ó, a gente tem o raio interno, que é esse A. Nós vamos encontrar o raio externo, que é o B, e para saber a espessura, a gente vai fazer o raio externo menos o raio interno, que aí a gente vai achar a espessura de material refratário. Então, ó, a gente vai usar a linha de Fourier. Só que, perceba o seguinte, na nossa fórmula de Fourier, a gente tem o Q, que está aqui, né? A gente tem o K, que está aqui. A gente tem o A, que está... Ah, o A vai ser a área, né? Deixa eu aumentar a tela para vocês aqui. Então a gente tem o A, na verdade, o A é a área, né? E a área aqui no caso é a área de todo esse cilindro grande aqui. Como a gente calcula a área nesse caso, tá? A gente está calculando a área, não só a área da seção transversal aqui, a gente está calculando a área do todo. Então, a área aqui, ó, vou até pôr para vocês aqui na frente, uma flechinha assim, ó. A área, só para vocês saberem, vai ser 2πrl, tá? É essa fórmula aqui que a gente vai usar para a área. Porque é a área do cilindro e não a área do círculo, tá? É a área do cilindro. E o dTdr, derivada da função t em relação ao raio. Quem que é a nossa função? Esse cara aqui. Então a gente vai derivar essa função primeiro, para nós depois para a gente poder vir e substituir aqui, que a gente não sabe quanto que é essa derivada, tá? O restante a gente já tem. Vem o raio aqui, ó. A gente quer descobrir, mas ele vai se cancelar. Vocês vão entender já. Mas é importante que vocês saibam isso, que esse A aqui vale isso, né? E que a nossa derivada em relação ao raio, a gente vai ter que derivar essa função aqui. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é derivar a função TR aqui. Então, ó, derivando a função TR, né, em função do raio. Como a gente vai derivar? Perceba o seguinte, ó, derivada de constante, pessoal, é zero. Tá? Derivada de constante é zero. O que é minha constante? Tudo que não tiver o R. Tá? E detalhe, é o R sozinho. Então a única variável que a gente tem aqui, ó, é esse cara. Porque esse R aqui não é o R, é o raio externo. Esse outro aqui, raio externo, aqui, raio interno. A variável nosso é só o R. Tudo que não tem R é constante. Então vamos lá. Esse cara aqui, ó, é constante. Essa derivada aqui vai ser igual a zero, tá? Quando a gente derivar. Deixa eu... Só para vocês saberem. Então ele vai sumir quando a gente for fazer a derivada. A gente vai se preocupar somente com esse cara aqui, ó. E como que a gente deriva essa expressão? Vamos relembrar aqui, talvez você não lembre lá de cálculo como faz derivada. Vamos supor que eu quero fazer a derivada aqui, ó, de uma função f de x, que é x ao quadrado. A derivada dessa função seria como? F' de x é igual. Esse 2 tomba multiplicando e você desconta 1 do expoente. Então o 2 tombando fica 2x. Agora você tira 1 do expoente, 2 menos 1 fica 1. Ou somente 2x. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó. Vamos supor que agora aqui, ó, nesse caso, eu tivesse aqui, ó, 5x ao quadrado. O que acontece? Aqui é constante, mas essa constante ela está multiplicando o valor que eu vou derivar. Então, deixa eu... Certo? Então, ó, presta atenção. Essa constante aqui, ó, ela está multiplicando o valor derivável.
eu vou acrescentar mais uma informação, que é para a gente matar aqui, ó. Por exemplo, tenho mais 10 aqui agora. Vamos derivar isso daqui, ó. Perceba o seguinte, tudo que não tem x é constante. Isso aqui é constante, isso aqui é constante. Porém, tem duas diferenças. Uma constante está acompanhando a variável, certo? X. Como que eu sei que a variável é o x? Porque está falando aqui, ó, a função é de x. Uma variável, uma constante acompanha o x e uma outra constante não acompanha nenhum, não acompanha nada. Então, o que vai acontecer? O valor que não acompanha nada, que não tem constante, isso aqui vai dar zero. Tá? Agora, esse cara aqui, ó, que acompanha a variável, o que acontece? Como é uma constante, a gente copia a constante e deriva o restante. Então, derivando 2x aqui, ó, o 2 tomba, multiplicando. X, aqui desconta 1, fica x a 1. Aí eu posso reescrever isso daqui. 5 vezes 2 dá 10x. Então, essa daqui seria o valor da derivada dessa função. Tá? Então, vou até pôr aqui para vocês. Ó. Isso aqui tá, é exemplo. Agora, vindo aqui para o nosso caso. Por que eu fiz isso? Porque perceba o seguinte. Aqui, a gente viu que isso aqui vai ser zero, certo? Porque é constante. E não está acompanhando nenhuma variável. Agora, quando você olha para o outro lado aqui, ó, isso daqui é constante. Tudo isso aqui é constante. Tudo isso. Porém, essa constante está multiplicando o valor que tem a variável. Então, na hora de derivar, a gente vai ter que copiar esse cara aqui de novo e derivar o restante. Basicamente. Tá? Se tiver dúvida, pessoal, aqui na plataforma tem um curso de cálculo de graça, tá? Entra lá, se inscreve, aí você pode acessar diretamente o módulo de derivadas lá, que está bem mastigadinho já para vocês utilizarem, tá bom? Então vamos voltar aqui para o nosso mapa. Então aqui, ó, descendo mais um pouco, o que vai acontecer? Isso aqui vai dar zero, a gente acabou de ver. Eu vou copiar isso daqui tudo. Tá? Vai ficar da seguinte forma, ó. Quando eu copio esse cara, fica, aí eu abreviei que tá int é interno e ex é externo. Então temperatura interna menos temperatura externa dividido por ln de raio interno dividido por raio externo. Quando a gente tem divisão de logaritmo, a gente pode separar ele dessa forma aqui, ó. Desculpa. A gente pode separar dessa forma. Divisão aqui, ó, quando a gente tem a divisão dentro de um logaritmo, a gente pode separar, sendo como logaritmo da parte de cima menos o logaritmo da parte de baixo. Estou falando assim que é uma linguagem mais simplista para todo mundo entender, tá? Então, eu posso separar a divisão aqui de um logaritmo dessa forma. Fica mais fácil de eu trabalhar desse jeito, tá? Então, isso que eu fiz aqui, ó. Eu copiei, só que aqui embaixo eu só separei, tá? E aqui multiplicando 1 sobre r. Por que 1 sobre r? Porque 1 sobre r já é a derivada dessa função. E como que eu derivo essa função? Então a gente vai olhar só para esse cara aqui agora. Aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho um espacinho aqui para fazer para vocês verem aqui. Ó, vou fazendo um espacinho apertado aqui, tá? Não tinha planejado isso. Vou fazer aqui, ó, nesse quadradinho aqui, ó. Como que calcula essa derivada? Então aqui eu vou olhar somente para essa função. Tomando uma aguinha, meio rouco. Desculpa, pessoal, voltando aqui. Aí, vamos pegar então essa função aqui, ó, ln de r sobre raio externo. Lembra que eu disse que quando a gente tem divisão a gente pode separar? Então eu posso escrever assim, ó, ln de r menos o ln do raio externo, certo? Então na hora que eu derivo isso daqui, o que acontece? Isso daqui é constante. Isso daqui é constante, porque eu não tenho r. Então isso daqui vai ser igual a zero. Então a gente vai ficar somente com o ln de r para derivar. E lá das propriedades de derivada, a gente sabe que a derivada do ln é igual ao inverso do valor que está aqui dentro.
Como assim? ln de r, a derivada é 1 sobre r. ln de x, 1 sobre x. ln de 3x, 1 sobre... O 3 sairia fora, né? Então, ficaria 1 sobre x, entendeu? Então, você inverte, basicamente. Você vai inverter. Você faz o inverso, tá? Esse seria o valor da derivada. Então, como aqui deu zero e sobrou só esse cara, na hora que eu derivo, eu encontro 1 sobre r. Então, só fica isso. Fica toda a nossa constante lá, multiplicando a derivada desse pedaço, que vai dar 1 sobre r, que é a mesma coisa que o dt dr, que a gente precisa ter aqui na nossa função, na nossa fórmula, tá? Então, seguindo aqui, ó, a gente vai simplificar. Então, a gente já tem a nossa derivada. Agora, a gente volta lá para a nossa equação inicial, que é essa equação aqui, que é a lei de Fourier. E a gente vai, no lugar do dt dr, a gente vai colocar esse cara aqui, ó. Tudo esse cara aqui, tá? Tudo isso aqui é o nosso dt dr. Então, eu copio, né? O Q conde é igual a menos K vezes qual que é a área do cilindro? 2πrl. Lembra que eu mostrei lá em cima? Que está multiplicando a derivada de t em relação a r, que é tudo isso daqui. Tudo isso daqui é a nossa derivada. Fazendo isso, o que vai acontecer? O r da área aqui, ó, vai cortar com esse r que está aqui. Então, vai sumir, vai ficar somente aqui, né, o Q conde igual menos K vezes 2π vezes L, que multiplica só esse cara. Então a gente some com R e a gente consegue já fazer aqui, encontrar o raio externo. Por quê? Porque todos os valores a gente já tem. Então vindo para cá e substituindo, quem que é o meu Q? Vamos voltar aqui, ó. Perdoa a bagunça aqui, tá, pessoal? Voltando pro Q aqui, ó, mas acompanha aqui que você vai ver que é bem sossegado. Esse aqui é o nosso Q. Então, no lugar do Q eu venho e coloco 19418. 19418. Aí aqui, ontem eu acabei invertendo aqui, tá? Esse cara aqui é esse cara aqui, ó. Eu só troquei de posição. Eu coloquei primeiro a derivada e depois o restante aqui. Como é multiplicação, não tem problema, tá? Então esse pedaço aqui, ó. Temperatura interna, a gente viu que é 1500. Tá aqui. Temperatura externa, 350. Tá aqui. Então 1500 menos 350 dividido pelo ln do raio interno. Raio interno a gente viu que é 6. Tá, tá aqui, ó. Raio interno, 6. Menos o ln do raio externo que a gente quer descobrir. Vezes, agora vem para cá. Menos K. Então menos da fórmula, o K vale 0,04. Então menos 0,04 vezes 2π, que é da fórmula, vezes o L, que é o comprimento, que é 60. Tá aqui. Agora sim, com esses valores aqui, é só a gente fazer as operações matemáticas aí bem simples, tá? Para a gente poder resolver. Então, aqui é só matemática mesmo. Então, você faz aqui, ó, 1.500 menos 350 dá 1.500, dá 1.150, ln de 6 vai dar 1,79, menos o ln do raio externo que a gente não sabe ainda, a gente quer descobrir, que multiplica, essa multiplicação toda aqui vai dar esse valor aqui, tá? Igual ao 19.418. Então tá aí. Jogando para cá, dando sequência no nosso cálculo, fazendo aqui essa multiplicação aqui, né? A gente vai encontrar esse valor, dividido pelo que já estava ali embaixo, a gente só copiou, igual o valor que já estava aqui, né? A gente não fez nada com ele ainda. Então, continuando, agora aqui o que eu faço? Eu passo todo mundo que está aqui dividindo, passo para cá multiplicando. Então vai ficar aqui 19418 vezes 1,79 menos ln do raio externo. Então a gente faz o chuveirinho aqui, ó. Tá? Tem que fazer o chuveirinho. Fazendo o chuveirinho aqui, ó, a gente vai encontrar, a gente vai manter, né, com esse valor aqui. Então a gente passou tudo isso daqui para cá. Pessoal, aqui eu tô explicando, mas acredito que vocês saibam fazer isso, né? Aqui não tem segredo. Matemática, é passar para um lado, passar para o outro, até sobrar só o valor que você quer. O mais complicado vai ser aqui no final, que eu vou explicar como que resolve. Então aqui, ó, resolvi, passei para lá, passei tudo que está passado de um lado, tudo que está passado do outro, até
ficar dessa forma aqui, ó. Você vai passando, dividindo, multiplicando, até que vai ficar ln do raio externo igual a 2,683. Aí aqui vocês podem ter dificuldade, mas para vocês entenderem. Aqui é básico para resolver um logaritmo. O ln é a mesma coisa que log. Vou pegar uma outra cor aqui para não misturar ali embaixo. ln é a mesma coisa que log na base e, tá? Então eu posso escrever isso daqui da seguinte forma. Posso escrever assim, para vocês entenderem. Por quê? Como que eu resolvo um logaritmo? A gente pega a base que está aqui, tá? Esse cara vai pegar o valor que está aqui como expoente e a gente vai igualar isso a isso. Como? Vamos lá. Então aqui também é um exemplo, tá bom? Então fica assim, ó, que E, então esse E pega o 2,683 como expoente e isso daqui vai ser igual a esse valor que está aqui, ó, que é o logaritmando. Então isso aqui vai ser igual ao raio externo, tá? Ao raio externo. Aí, pronto. Agora é só você pegar isso daqui e jogar na calculadora, que é o número de Elmer elevado a 2,683. Fazendo isso, vocês vão encontrar este valor aqui, ó, que o raio externo ele tem 14,63 metros. Agora ficou fácil. Se a gente tem o raio externo, a gente tem o raio interno, a gente faz a diferença e a gente vai encontrar a espessura. Então, respondendo à pergunta do mapa, portanto, temos que raio externo é igual a 14,63 metros e raio interno é igual a 6 metros. Agora podemos calcular a espessura do material refratário, que vai ser como? A espessura vai ser igual ao raio externo menos o raio interno. O raio externo a gente calculou aqui é 14,63, o raio interno é 6 metros. Fazendo isso, nós temos um material com a espessura de 8,63 metros. Então, o nosso material refratário tem que ter essa espessura para que a nossa parte externa do forno se mantenha de 350 graus para baixo. Certo? Então, tá aí para vocês verem. Acredito que deu para entender, né? Vocês devem ter conseguido resolver. Caso tenha alguma dúvida, me chamem, certo? E agora eu vou gravar para vocês também já o mapa de mecânica, que está pronto. E aí fica faltando somente as atividades 4. Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer coisa me chamem aí, tá bom? Fiquem na paz e até a próxima. Fui!